defensor público. Bom dia aos advogados, aos técnicos, colaboradores, assessores, a Polícia Militar, que sempre nos tem guardado. Passa a votação da ata da sessão anterior. Seria bom cada desembargador ratificar, não é isso? Pronto. Doutor Raimundo Nonato, ratificar a votação da ata da sessão anterior. Para aprovar. Pela aprovação, senhora presidente. Também, Pela aprovação também, senhora presidente. Doutor Paulo de Tasso e a doutora Maria Regina fica sem ratificar em virtude de doença na família. Então, ela está impossibilitada de comparecer. É a leitura dos processos adiados e retirados de pauta, realizado pela secretária. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, o 5 da ordem, agravo de instrumento 0624361, dígito 53.2024.8.06.0000. 141 da ordem, apelação cível 0220448, dígito 62.2023.8.06.0001. 193 da ordem, apelação cível 0202280, dígito 86.2022.8.06.0117. 200 da ordem, apelação cível 0260010, dígito 49.2021.8.06.0001. Adiado 18 da ordem 0000347, dígito 22.2018.8.06.0111. E todos os processos de relatoria da desembargadora Maria Regina serão adiados da ordem 165 ao 222. E os dois extra-pauta, o 7 e o 8 da ordem. E os processos em que ela ia votar não estão incluídos no que você falou, não é isso? Não, os que ela vai votar, não. Né? Então, vamos passar a votação aqui com os desembargadores para discutir a respeito do que será feito quando ela é votante no processo. Como é que vai ser? Adia também todos os processos que ela é votante? Todos concordam? Vocês estão entendendo? Ela ia votar no processo Paulo de Tato, doutor Marcos Filho, doutor Raimundo, meu, e aí esse processo, todos concordam que seja adiado também? Ela não foi tentado um contato com ela para uma possível ratificação dos votos provisórios, ela não houve contato, né? Então, nesse Porque caso, se ela ratificasse, a gente isso. aceitaria. Senhora presidente, seguindo aqui até uma sugestão do doutor Alderi, a gente pode aguardar o final da sessão. Eles vão deixar. Né? Se ela ingressar na sessão apenas só para ratificar, né? A gente perderia essa oportunidade. Por enquanto, vamos deixar do jeito que está. Então, o assessor dela vai entrar em contato? Pode ser. Isso é uma boa ideia também, a gente procurar uma assessoria dela para poder ver se a possibilidade dela só para ratificar os votos lançados. Até. Fica resolvido. Isso, são 150 processos. Né? Em relação a que vai ter sustentação oral, a gente tem que adiar, né? Não tem jeito, Exato. Né? Aí, no caso, fazer só sustentação oral dos processos do desembargador Raimundo Nonato, da desembargadora Cleide, né? Pela ordem, vamos iniciar os processos que foram requeridos a sustentação oral. O número de ordem, diz aí, Lorena, primeiro. Linto. Momentinho, os advogados estão entendendo o que foi que aconteceu? Então, Linto José Linhares Torquato. Apelação cível 005-001-512-2020.
Técnica da Comarca de Itarema. O relator, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Dispensa a leitura do relatório, doutor? 15 minutos disponibilizado para sustentação oral. Senhora presidente da Igreja Terceira Câmara de Direito Privado, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eminentes desembargadores, nobre relator, desembargador Raimundo Nonato, a quem já tive o prazer de conversar pessoalmente a respeito desse processo, e passo a apresentar a justificativa que nos trouxe a fazer a sustentação oral, pugnando, logicamente, pela reforma da sentença. Nós estamos de posse tratando de uma ação possessória, de extinção de comodato, né, com a possibilidade do retorno do bem a quem é a sua legítima proprietária. E eu explico, excelência. A situação, a minha cliente, que é a hora apelante, ela adquiriu, ela comprou por escritura de compra e venda do seu próprio pai, de um imóvel. Ela adquiriu aquele imóvel, né, e passou até a posse daquele imóvel, que era a posse anterior do seu pai. Então, nós sabemos no direito que a posse ela se transmite. Inclusive, para efeitos de uso capião, nós podemos fazer a soma da posse das pessoas que lá estavam anteriormente com a sua posse. Daí, o que aconteceu? A minha cliente adquiriu, comprou, tem uma escritura nas folhas 21 e 22 dos autos do processo, ela adquiriu esse bem do seu pai. E a parte apelada é confessa. No seu depoimento pessoal, e aí a prova ideal é o depoimento pessoal da própria parte. Quando a própria parte diz que estava lá, pai apelante, a minha cliente comprou o imóvel, tinha autorizado. Então, ela não tinha posse, a posse dela era meramente precária, autorizada, né, emprestada, como um comodato, que é o empréstimo. Daí essa grande questão neste processo. Eu acabei não desligando. Acho que foi outra voz de outra pessoa que saiu aí, né, no áudio. Mas, enfim, a minha cliente, a Andréia, novos desembargadores, desembargador Raimundo Nonato, nobre relator, ela adquiriu aquele imóvel. Tem uma escritura de aquisição daquele imóvel. Ou seja, eu tenho um documento que comprova a posse daquele imóvel. E adquiriu de quem? Do seu genitor. E o que é que a própria promovida diz, não só em sua contestação, mas como em seu depoimento pessoal? Ela mesma confirma. Daí, na nossa apelação, nós pedimos o efeito, inclusive, da revelia, da parte não contestada na inicial e confessada em depoimento pessoal. Por mais que você observasse, nós fizemos transcrições na nossa apelação dos depoimentos que foram prestados, o magistrado de piso não assim observou. E quando se deu a extinção do comodato, daquele empréstimo, quando se deu o esbulho se deu quando? O esbulho se deu a partir da notificação da minha cliente para ela sair. Então, eu tenho uma posse anterior, a posse da minha cliente como anterior, que foi adquirida do seu pai. Isso é fato incontroverso de que o imóvel era do seu pai. A própria apelada disse que o imóvel era do pai da Andréia, minha cliente, e ela adquiriu. Então, nós temos assim a posse comprovada. O esbulho, a turbação, quando ocorreu? A partir da notificação que fora feita no processo, e essa notificação foi feita via cartório, para comprovar que não havia mais interesse na manutenção do comodato, daquele empréstimo, da entrega daquele imóvel. Como é que nós poderíamos deixar no imóvel da sua propriedade uma pessoa que disse que não era dona?
Ela mesmo confessa que não era dona. Alguém é dono do terreno. E o dono do terreno, de forma incontestável, era o pai da minha cliente. E a minha cliente que adquiriu, mais uma vez falando, do seu pai. E aí estava lá, assim, ó, a pelada, com o irmão dela, Andréia, que estava lá justamente por autorização do seu pai. Essa questão, ela não é controvertida no processo. Nós falamos isso, deixamos claros o motivo da reforma e deixamos claro que a prova colhida, inclusive em audiência de justificação, foi muito claro nesse sentido. O irmão da apelante foi ouvido na qualidade, porque era o pai, dizia, que ela adquiriu esse imóvel, foi adquirido pela minha cliente. E aí eu fico a imaginar a que momento, em que situação nós podemos conseguir reaver a nossa posse de um bem. Eu tenho uma escritura adquirida, eu tenho, além da escritura adquirida, eu tenho depoimentos, eu tenho uma confissão, eu tenho uma notificação para configurar o esbulho. Como não reintegrar? Como não admitir a reintegração? As testemunhas foram um pouco vacilantes em uma questão aqui ou acolá. Pouco vacilantes, não. Porque havia documentos e havia indicação. O pai da apelante, que é o que se dizia ser o legítimo possuidor, foi quem era o dono, era o que teria construído o imóvel, tudo disse claramente que vendeu para sua filha. Então, transmitiam-se as posses. E essa situação, na audiência de instrução, ficou muito claro, né? A Maria Marilene de Oliveira, que é a apelada, ela disse que ela pertencia ao pai da autora, que fez uma casinha e passou a morar lá. Que o pai da André construiu a casa. A própria apelada diz que André sempre ia na residência, que André passava finais de semana, natais e feriados na casa, porque a casa era dela, ela ia para lá. Aí ainda diz, ela confirma a Maria Marilene de Oliveira, que Benedito, pai da apelante, vendeu a casa a Andréia em 2012, que imagina que foi vendida em razão de Benedito estar se separando, que passou para o nome de Andréia. Ora, a confissão em juízo da parte promovida, ora apelada, é a demonstração cabal da prova de posse da autora, a posse da autora que foi adquirida por transmissão da posse do seu pai, e aí se repassou. E aí, ouvidas outras testemunhas, como José Cleudes de Souza, ele disse que tinha autorização de Benedito para reformar. Olha, autorização. Que Benedito acompanhava a reforma, que o pai da apelante autorizou esta reforma. E nas outras testemunhas deixou isso muito claro. E nessa situação, relator, eu sei que eventualmente quando nós já estamos aqui fazendo a sustentação, aparentemente é porque o voto foi dado de forma, vamos dizer, aparentemente de forma negativa. Mas espero tentar convencê-los nesses minutos finais, às vossas excelências, né, dessa possibilidade. Eu tenho uma escritura que me garantiu uma posse de um bem, incontestável a existência da escritura, não há nenhum tipo de contestação nesse sentido, né? Adquiri aquele bem, né, do meu pai, eu adquiri o bem do meu pai, que é o caso da minha cliente, adquiriu aquele bem e ela não tem direito à posse, ou reaver a sua posse. Como? Então, assim, ficou comprovado no depoimento pessoal, ainda que alguma testemunha tivesse alguma pequena contradição, mas nenhuma são contraditórias de que a minha cliente comprou e nenhuma é contraditória que o bem pertencia ao pai da minha cliente.
comprou do próprio pai. Então, Excelência, o motivo dos nossos pedidos era exatamente que houvesse a reforma da decisão de primeiro grau, não aplicou, de fato, o melhor direito nessa questão de posse, né, no qual a gente pede essa extinção e pede o retorno e pede também a garantia de que haja o pagamento da indenização pelo uso desse bem durante tantos anos. Vamos deixar uma pessoa na posse, faça essa indagação, que diz que não é dona do imóvel, ela não alega nem uso campeão como meio de defesa. Aí nós vamos deixar aquela pessoa que não é dona, que não comprou, que não adquiriu, não tem um título que ela possa dizer, olha, eu comprei de alguém. A pessoa está lá, que título? Porque eu deixei com alguém, eu dei o quê? Garantir a pessoa ficar lá. Ninguém pode ficar no imóvel de terceiro. Alguma coisa a gente tem que ser feita. E daí, pedir a Vossa Excelência, para concluir, que haja, essa situação, que haja o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e conceder a posse, logicamente, à hora apelante. Muito obrigado. Raimundo Nonato, para proferir seu voto como relator. Não, senhora presidente, meus colegas, todos e todas aqui presentes, parabenizando o nobre advogado pela belíssima sustentação. Eu vou pela emenda, colegas, que dá para resolver. Trata-se de apelação civil interposta por André Carneiro da Rocha, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itarema, que em sede de ação de reintegração de posse, acumulado com pedido de condenação de perdas e danos, proposto em desfavor de Marilene Oliveira, julgou improcedente o pleito autoral. De acordo com o sistema processual brasileiro, cada parte tem a faculdade de produzir prova favorável às suas alegações. Desse modo, caberia à autora apresentar elementos que afastassem fatos constitutivos do seu direito e a ré trazer ao enredo causas modificativas, extintivas ou impeditivas da prerrogativa pleiteada pela demandante. De acordo com a teoria de Erg, adotada pelo Código Civil Brasileiro, consoante se depreende da definição de possuidor, esculpida no artigo 1196, a posse é reservada a quem ostentar, entre aspas, conduta de dono, fecha aspas, sobre a coisa, ou seja, considera-se possuidor, entre aspas, todo aquele que tem, de fato, exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Analisando o presente caso, o acervo probatório, acostado aos autos, constata-se que os depoimentos das testemunhas e informantes são contraditórios e conflitantes, não sendo conclusivos para constatação enfática da prova da autora, da posse da autora. Como as provas relativas à propriedade do imóvel, existe uma escritura de compra e venda do terreno e uma notificação extrajudicial enviada e demandada, não tendo sido demonstrado qualquer ato que ficasse e indicasse de modo irrefutável para a defesa da posse é indiferente à propriedade. Como o legislador tratou de ressaltar no parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. Em outras palavras, aquele que exerce a posse do bem pode se valer da ação processual independentemente de ter a propriedade do bem. Ressalto que o êxito na ação de reintegração de posse ou manutenção de posse reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: posse anterior, turbação, esbulho, praticado pela parte demandada e a perda da posse em caso de esbulho, conforme preceitou os artigos 560 e 561
ambos do Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, o que for analisado compreende que a autora não se desincumbiu do ônus probatório. Desse modo, sendo aposto um fato constitutivo de direito da autora e não tendo a mesma se incumbido de produzir tal prova, resulta a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso. Então, senhora presidente, mais colegas, eu voto no sentido de que o recurso seja conhecido, todavia improvido, e que a sentença seja mantida. É como voto, senhora presidente. Acompanho o relator, eminente presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra para o desembargador Paulo de Tarso proferir seu voto. Acompanho a relatoria, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próxima sustentação oral, número de ordem. Todos eram da Regina, doutora Regina? Bom dia. Oba. Bom dia a todos os colegas presentes. Eu não vou aparecer, eu não estou em condições de aparecer. Eu peço venha aos nobres advogados que estão presentes ao ato, à audiência da nossa sessão, e que pediram sustentação oral dos meus processos para adiá-los, se aí estiverem presentes. E eu confirmo todos os votos provisórios de todos os desembargadores e pediria até para não retirar os meus processos de votos provisórios, se vocês também concordarem, senhores desembargadores, em acompanhar ou pedir vista dos meus processos, se assim entenderem. Eu queria uma resposta, porque eu estou com a minha mãe entre a vida e a morte, e ela já amanheceu com a queda de pressão 8/4. Teve um AVC hemorrágico. E nós estamos assim, sabe? Indo e voltando para o hospital. Mas isso não interessa a nenhuma das partes, que também estão sofridas. O problema é meu. Mas uma questão de humanidade. Se vocês permitirem que os meus votos sejam confirmados, que os processos de sustentação sejam suspensos, para que não termine atrapalhando o desempenho da Câmara, eu agradeceria muito, doutora Cleide. Mas eu queria uma resposta de vocês e que isso ficasse consignado em ata. E eu pedi... Presidente, eu peço permissão. Eu lamento muito o que está acontecendo e eu rogo a Deus pela recuperação da mãe da nossa colega e entendo perfeitamente o momento em que ela está passando e eu, particularmente, eu sou favorável a todos os requerimentos feitos pela colega. E vamos ficar aqui em oração, vamos ficar em reza, pedindo pela pronta recuperação da sua mãe. Doutora Regina, eu ouvi todas essas palavras, realmente nós estamos entristecidos porque
esse é um momento muito difícil aí para você. Até porque eu já passei por isso, perdi meu pai, minha mãe, e quando a pessoa está doente, a gente quer recuperação. Então, todos nós estamos, assim, com pensamento positivo para a saúde de sua mãe. Tenha força, tenha coragem e, além de tudo, fé. A fé remove montanhas. Então, nas suas orações também, peça a Deus pela recuperação dela. É tudo que a gente pode fazer aqui. É estar com o pensamento elevado a Deus para que sua mãe se recupere. Mas tenha força, Regina. E quanto à sessão, não se preocupe em relação aos processos, que tudo está dando certo. Então, Eu confirmo e ratifico todos os eu votos. reitero o pedido de ratificação dos votos que eu proferi para não prejudicar a Câmara e pedido de adiamento das sustentações, que se os nobres advogados permitirem isso, se estiverem presentes e se estiverem me ouvindo, para que não prejudique também o trabalho deles. Então, pronto, já o desembargador Raimundo já ratificou, acompanhou os votos. Também eu já acompanhei, ratifiquei os votos provisórios. E o das sustentações orais vão para, eu não sei, para a próxima sessão. Já foram adiados. Já foram adiados. Já foi resolvido aqui. Agora você resolva com sua mãe para ficar boa. Não, quem tem que resolver é Deus, né? Não sou eu. Porque faz 90 dias que eu tento salvá-la. Passou 50 dias na minha casa, 40 no hospital. E terminou tendo primeiro um trombo. E o remédio que ela tomou para o trombo deu um AVC hemorrágico muito extenso. E a coisa se complicou. Nós estamos entre a cruz e a espada. Aparece o trombo e não pode tomar mais remédio para AVC. Tá? E eu peço também licença para me retirar, se isso for possível, ou se ficar aqui, eu vou ficar sem aparecer. Ainda precisa que eu fale alguma coisa sobre os votos, ou se todos os votos foram já. Se com essa minha palavra eu ratificando, porque eu li todos os votos. Até ontem eu estava em condições de votar até às 17 horas, porque eu estava estudando todos os votos apresentados pelos colegas desembargadores. Todos foram lidos, todos foram estudados, até o momento em que eu recebi, às 18 horas, eu venho estudando os votos de vocês, desde segunda-feira, desembargadores, e vendo a lucidez e a decisão correta que foi proferida. Senhora Presidente, isso é uma questão de ordem. Desembargadora Regina, fique tranquila, que estamos todos unidos em oração para que seja feita a vontade de Deus em relação à sua mãe, sua família. Em relação aos processos, já está tudo tranquilo, os que são de vossa relatoria já foram julgados, ratificados o voto provisório pelo desembargador Nonato, a desembargadora Cleide, e os meus processos e do desembargador Paulo, Vossa Excelência já ratificou, então já estão julgados. Fique tranquilo, em relação à sessão, está tudo tranquilo, e aqueles que teriam votos, que teriam sustentação oral, vão ser adiados. Fique tranquilo, vá cuidar da sua mãe, estamos unidos em oração, e que seja feita a vontade de Deus em relação a ela, tá bom? Deus lhe abençoe, fique tranquila.
e vá em paz. Obrigada. Regina, seja feliz, que tudo vai dar certo. Senhora presidente, é só para reforçar o que já foi dito, e a gente fica aqui, né, em oração, pedindo a Deus que dê força a toda a família da nossa querida desembargadora Regina Câmara. E eu queria agradecer a desembargadora Regina, mesmo nesse momento tão difícil, ela tem ingressado aqui na sessão e ratificado os votos, né, a votação que ela fez provisoriamente. Então, eu agradeço a todo esse esforço desprendido por ela. E dizer, no nosso caso, apenas 2 processos, desembargadora Regina, fique bem tranquila, que 2 processos só que teria a sustentação oral, a gente vai levar para a próxima sessão, que são aqueles dos itens 127 e 131, salvo engano. É isso, somente 2 dos 84, desembargadora Regina. Então, fique bem tranquila, que por aqui está tudo certo. Né? E cuide da sua mãezinha. Muito obrigado. De nada. Então, eu posso me retirar? Ou vocês querem que eu fique só ouvindo? Sim, doutora Regina. Sem problemas. Concordo com a sua retirada e que tudo transcorra normalmente, tudo que você viva bem o dia de hoje com a sua mãe, com a sua família. Tá bom, então, obrigada, desembargadora. Obrigada, digo eu e nós que estamos aqui. Desembargador Raimundo Nonato, que votou, né? Confirmou os meus votos provisórios. Desembargadora Cleide também, que votou os votos provisórios. E a todos vocês pelas orações. Mas Deus é muito sábio e se ele a levar para o segundo plano, é para evitar mais sofrimento, porque ela está com 89 anos. Então, obrigada por tudo. E obrigada pela compreensão dos aí presentes. Eu vou me retirar, porque eu não tenho, nesse momento, mais o que dizer. Um abraço a todos. Amém. Um abraço. Obrigada. Um abraço a você, minha amiga. Deus te abençoe. Um abraço, Regina. Amém. Pergunta aos desembargadores, passo o voto ao doutor desembargador Max William, se ratifica os votos provisórios. Sim, excelência, ratifico todos os votos provisórios. Obrigada. Passo a palavra ao desembargador Paulo de Tarso, se ratifica os votos provisórios. Ratifico, senhora presidente, todos eles. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Agora fica aí facultada a palavra, se alguém mais quer falar. Deixo aí a palavra para vocês. Para os desembargadores, procurador, defensor público. Pronto? Sem mais nada, senhora presidente. Declaro a sessão do dia encerrada.